chegamos agora aos estudos que fala no reino animal, no grupo dos invertebrados, dos platelmintos e nematóides. Platelmintos, conforme o nome diz, o significado desta palavra significa verme achatado. E nematóide, vermes cilíndricos. Então, nós vamos trabalhar aqui os vermes, certo? Esses vermes podem ser tanto de vida livre como parasita, tá bom? E então nós vamos estudar esses carinhas, como é o seu desenvolvimento, como é que eles vivem, aonde eles vivem, tá? Sua alimentação, sua digestão, reprodução, enfim, a importância desses carinhas dentro do meio ambiente, como é o seu nicho ecológico, qual a importância de cada um, tá? Mas você saberia dizer qual é a principal diferença entre platelmintos e nematóide? Não? Então, fique por aqui para a gente saber e aprender até o final desta nossa videoaula. Então, para começar, vamos falar dos platelmintos. Platelmintos significa vermes achatados, então nós vamos falar daqueles vermezinhos que são achatados. A grande maioria são de vida livre, mas alguns podem ser também parasita, certo? O que é o parasita? Aquele animal que vive, né, à custa do corpo do outro. Vamos dar um exemplo de parasita, bem rapidinho. O piolho, o carrapato, a pulga, tudo isso são exemplos de animais parasitas. No grupo dos platelmintos, nós vamos destacar o estudo de três vermes que são os mais comuns, que mais aparecem nos nossos livros didáticos. Tá? Vamos falar da planária, certo? Vamos falar da tênia e mais um, o extossomo, que é outro tipo de verme também, que vem aqui no grupo dos platelmintos. Então, vamos iniciar. De forma geral, quando nós estudamos os grupos dos animais, vertebrados ou invertebrados, nós vamos para as suas características gerais. Tá? Então, iniciando as características gerais dos platelmintos de forma geral, são animais que têm tubo digestório incompleto. Isso quer dizer o quê? Que são animais que possuem boca, mas não possuem ânus, certo? Então, eles se alimentam pelo esse orifício da boca e também jogam para fora excremento por esse orifício. No caso dos platelmintos também, são animais que possuem uma célula especial chamada de célula flama, certo? Esta célula, ela está por todo o corpo do animal, que é responsável para lançar para fora do corpo do animal os excrementos, tá? O que é excremento, professor? Tudo aquilo que não seja necessário para a manutenção do corpo. No nosso caso, o que seriam os nossos excrementos? A nossa urina, tá? o nosso cocô, tudo isso seria excrementos. Outra característica bem importante desse grupo dos animais, dos platelmintos, é que eles podem ser hermafrodita. O que isso quer dizer? Que eles têm os dois sexos, tanto é masculino como é feminino. Tá? Então, em alguns casos, eles podem ter autofecundação, em outros não. É isso que a gente vai ver no decorrer aqui das nossas falas. Então, para iniciar a nossa conversa, vamos falar do primeiro exemplo, né, clássico que todos os livros trazem, que é a planária. Tá? Planária é um tipozinho de platelminto, né, um vermezinho achatado. É um animal de vida livre, vive na água doce, se alimenta de pequenos moluscos, de pequenos vermes e também de animais em decomposições, certo? Mas em geral é um ser vivo, inofensivo, vive em vida livre. Quando a gente fala de animal de vida livre, é aquele que não causa doença, prejuízo a ninguém. Tá? Esse animal tem uma célula especial que parece dois olhozinhos, mas não é, chamada de ocelos, que é por aqui que ele se guia. Essa célula, ela é uma fotocélula que o guia, ou seja, faz com que ele caminhe pelo ambiente claro ou escuro. Tá? Esse animal também tem um alto poder de regeneração. É algo muito importante também aqui no grupo dos platelmintos. Regeneração. Isso quer dizer o quê? Que se eu corto esta planária ao meio, esses dois ladinhos, este sai e vira uma planária, e este outro lado forma também uma outra planária. Então, um alto poder de regeneração. Aonde foi que a gente viu isso anteriormente? Poder de regeneração lá no grupo dos poríferos, lembra? Tá? Então aqui, animais também têm um alto poder de regeneração.
Tá? Agora vamos falar de um grupo de platelmíneos que são um grupo que pode causar doenças, que são aqueles animais que são parasitas. Aqui eu destaco para vocês, em primeiro lugar, a tênia. Tá? A tênia é um verme que ele está presente em dois tipos de alimentos que nós consumimos, a carne do boi e a carne do porco. Nessa circunstância, eles recebem os seguintes nomes. Né? Na carne do boi é chamada de tênia saginata e na carne do porco de tênia solium. Tá? Então, a gente vai ver que o ciclo das duas são iguais. O que é o ciclo, professor? Como ela sai e como ela chega até o indivíduo. Tá? Mas, de forma geral, as duas causam problemas, e problemas graves, né, para quem tem esse verme dentro do intestino. É um verme que pode chegar até 8 metros de comprimento. Ele tem registro até de maiores. Este tipo de animal também é um animal hermafrodita. Agora, a diferença do platelmíneo, né, da planária aqui para a tênia é que a planária ela não consegue se autorreproduzir. Tá? Já no caso da tênia, ela consegue se reproduzir, pois cada proglote dessa, cada segmento do corpo do animal tem nele, em cada segmento desse, os dois órgãos, o masculino e o feminino. Então ele consegue auto se fecundar. Então, o que esse animal tem de mais importante? Não tem sistema digestório, tá? É um tipo de verme que não tem sistema digestório. Então, como ele se alimenta? O corpo dele retira do intestino do hospedeiro e vai tirar pela pele os nutrientes que já estão digeridos no intestino do ser humano. Ou seja, o nosso estômago faz a digestão do alimento. Então, quando o alimento é digerido, eles absorvem pela pele. Então, ele não tem um trabalho nem sequer de fazer digestão. Essas partes aqui, que são as ventosas, essas ventosas fixam no intestino do ser humano e deixam esse animal preso ali, certo? Então, este animal é chamado de solitária. Então, vamos entender agora como é o ciclo da solitária. Vamos preencher a tela aqui com a imagem para que você possa entender como funciona aqui o ciclo desse animal. Lembrando que o que eu for falar para o ciclo da tênia solium vale também para o ciclo da saginata. Vamos para a imagem. Na teníase, que é o nome que se dá à doença relacionada à tênia, o ser humano é o hospedeiro definitivo desse verme, mas há também um hospedeiro intermediário, ou seja, aquele que vem antes do ser humano. Quais são os sintomas da teníase? Fome exagerada, já que você está alimentando praticamente dois. Falta de apetite, tá? Ou você tem fome exagerada ou você tem a falta de apetite. Desnutrição, vômito, fraqueza, insônia, cansaço, diarreia. Mas como é que este ciclo funciona? Ora, uma pessoa que tem a tênia no seu intestino, e se ele mora num ambiente onde não tem saneamento básico, ele se obriga a fazer suas necessidades em um terreno baldio qualquer. Vamos dizer que ele foi numa matazinha ao lado. Então, quando a tênia ela se reproduz, ela libera ovos. Esses ovos vão na fezes do hospedeiro. Então, o ser humano foi ali, né? Vamos voltar a imagem para cá. O ser humano foi ali, fez sua necessidadezinha, veio um animal, como por exemplo o porco, foi lá, se alimentou daquele excremento, então o porco ingeriu ali, né, para dentro do seu intestino, os ovos da tênia. Dentro do intestino do porco, esse ovo eclode e acaba indo para os músculos desse animal. Esse animal, uma vez sendo abatido e virando alimento para o ser humano, então, o que vai acontecer? O ser humano adquire, através da alimentação, os ovos desse animal que já uma vez já eclodiu e está lá no meio da carne desse animal. Então, aqui é muito importante que a carne do porco e a carne do boi seja bem cozida para que esses vermes sejam mortos e não venham a entrar dentro do intestino do ser humano e renovar o ciclo novamente. Uma vez que o ser humano adquire o ovo ou a larva através do alimento, esse verme ele fixa no intestino e aí ele começa a crescer, crescendo até ficar no ambiente adulto, um ponto que ele possa se reproduzir. Esse é o ciclo da tênia.
Outro ciclo que a gente vai falar agora é o ciclo da esquistossomose, tá? Outra imagem aqui para vocês. A esquistossomose também é uma doença causada por um platelminto, também conhecida popularmente como barriga d'água. No caso da esquistossomose, o ser humano também que tenha esse verme dentro do seu intestino, nesse caso, como é um verme menor, está sempre os dois, o masculino e o feminino, então são de sexos separados, né? Então, quando eles se fecundam lá dentro do intestino, eles liberam ovos também. Estes ovos são liberados, escorrer e ir para dentro de um lago, de um rio. Dentro do lago, esse ovo eclode, vira uma lavazinha ciliada. Essa lava, por sua vez, vai para um hospedeiro intermediário, que é um caramujo. Quando ela cresce dentro do caramujo, ela sai do caramujo, passa a viver nadando dentro do ambiente do lago. Nesse momento ela recebe o nome de cercária. Então, quando a pessoa passa a tomar banho nesse lago, nesse rio, que está infectado com essas lavas, acaba que essa lava penetrando na pele da pessoa, indo para a corrente sanguínea e parando principalmente no fígado. Quando a pessoa está infectada com essa doença, é muito comum haver o acúmulo de água no interior do seu estômago. Isso faz com que a sua barriga cresça, por isso o nome popularmente chamado de barriga d'água. Agora a gente vai falar dos nematóides. Falar de nematóides também não é algo tão complicado. É bom se entender de primeira que aquelas doenças que falamos relacionadas aos platelmintos e algumas doenças relacionadas aos nematóides se resolvem de uma forma bem simples, com saneamento básico. Tá? É o caso das doenças causadas por nematóides, como a Ascaris lombricoide, ancilostomose e osteochirose. Esses três tipos de doenças, mais as que a gente falou, se houver saneamento básico ou a construção da fossa séptica na casa das pessoas, esse problema praticamente se resolve por completo. Mas para falar de nematóides, conforme nós já falamos anteriormente, são os vermes que são vermes do tipo cilíndrico. Esses animais têm um corpo bastante simples, né? Eles têm um sistema digestório completo, então, diferentemente, lembra que eu perguntei qual a diferença entre platelmintos e nematóide? Uma das diferenças está aqui. Os platelmintos não têm, já o nematóide tem sistema digestório, e nesse caso, completo. É isso? Eles não possuem sistema respiratório ou circulatório. Se eles não possuem sistema respiratório, como ocorrem então as trocas gasosas desse animal? Pela pele. Então é uma respiração do tipo cutânea. Tá? Então, o que nós temos a agregar sobre esse conteúdo? Apenas as doenças causadas por nematóides. Quais são as doenças? Todos eles são parasitas? Todos eles causam doenças? Não. Alguns nematóides são de vida livre. Né? Então a gente vai falar daqueles que nos causam doenças, que trazem problema. Primeiro, Ascaris lombricoide, doença comum, né? Quase todo mundo já teve isso na vida um dia. Segundo, ancilostomose, tá? Também é uma doença causada aqui por nematóides. Todas essas doenças, tá, possuem um ciclo, tá? No livro de vocês têm esse ciclozinho, tá? Veja o ciclo, como ele funciona, como ele acontece, tá? A osteochirose também é um vermezinho pequenininho, que vai variar aqui entre 2 e 3 milímetros, que é um verme que gosta de trazer muita irritação, principalmente no finalzinho, né, do dia, no comecinho da noite, que é aquela coceirinha que vai dando lá no reto. Então, muitos confundem, eu chamo aquilo de hemorroida, mas na realidade aquilo é osteochirose, que é causado por um verme. Fácil de resolver, o vermicida também. E a filariose é outra doença causada também por nematóide, certo? Este tipo de verme, como é que ele chega até as pessoas? A filariose, ele tem um hospedeiro intermediário, que é o mosquito do gênero Culex. É um mosquitinho pequenininho, parecido com uma muriçoca, tá? Que este animal tem no seu intestino, tá? Esse verme. Uma vez, quando ele suga o sangue da pessoa, acaba transmitindo para a pessoa, tá? Esse verme, que vai crescer
e vai invadir os vasos linfáticos do corpo da pessoa. Tá? Uma vez invadindo os vasos do corpo, a pessoa vai ficar com os vasos linfáticos interrompidos, obstruídos, vai haver um acúmulo de líquido, fazendo com que a perna da pessoa que tem essa doença cresça e fica muito volumosa. Por isso, essa doença também é chamada de elefantíase. Tá? A pessoa fica com a perna parecendo que uma perna de elefante, né? Conforme vocês estão vendo aqui do lado. Tá? Então, como é que a gente evita essa doença? Principalmente evitar o hospedeiro, já que ele traz. É ele que traz essa doença. Né? Então, evitar o mosquito transmissor. Como é que a gente evita essa daqui? Tá? Saneamento básico é a melhor solução para a gente evitar esses tipos de doença. Agora, vamos falar dos moluscos e dos anelídeos. Vamos falar agora dos moluscos e dos anelídeos. Vamos começar pelo menos evoluído e a gente vai para o mais evoluído. Então vamos começar pelos anelídeos. Conforme o nome já diz, eles recebem esse nome porque tem o corpo segmentado como se fossem anéis sobrepostos. Por isso eles recebem o nome de anelídeos. Esses tipos de animais são animais que têm sistema digestório completo, possuem também uma circulação fechada. O que isso quer dizer? Que o sangue desses animais vão circular dentro de vasos sanguíneos, diferente dos plateumintes e nematóides. Então perceba a diferença de um animal para o outro. Esses animais respiram pela pele, então é uma respiração do tipo cutâneo. E nós dividimos esse grupo de animal em 3: oligoquetos, poliquetos e aquetos. Então vamos falar de um por um, explicar quais são os animais que participam desse grupo. A começar pelos oligoquetos. Oligoquetos, o exemplar mais comum desse animal é as minhocas. O que quer dizer oligoquetos? Oligoquetos quer dizer poucas cerdas. Esses animais possuem cerdas no decorrer do seu corpo que ajuda a sua movimentação. Então, como as minhocas têm poucas cerdas, então elas entram no grupo dos oligoquetos. Essas cerdas já vêm para diferenciar. Tá? O fato importante desse grupo é que as minhocas elas são hermafroditas, assim como ocorreu lá nos plateumintes entre planárias e teníase. A diferença aqui é que ela é um anelídeo, tá? Mas as minhocas ela não conseguem fazer autofecundação. O que ocorre na minhoca é que, embora ela seja, né, um animal hermafrodita, ela, para haver fecundação, ela precisa se unir com outra minhoquinha para que ambas possam sair daqui, né, gerando ovos para ter novos filhotes. O segundo grupo, o grupo dos poliquetos, são anelídeos que possuem muitas cerdas. Aqui um exemplo de um. Está vendo que existe muitas cerdas no decorrer do corpo desse animal. E o terceiro grupo é o grupo dos aquetos, ou seja, aquetos, ou seja, o A significa negação, então sem cerdas. Então o único exemplar que nós temos para esse bichinho, esse tipo de grupo, é a sanguessuga, que se assemelha aqui ao grupo dos aquetos. No demais, as características gerais vale para todos eles. Tá? Então, é bem comum se estudar a princípio, quando falo de anelídeo, apenas o grupo das minhocas. Então, deixo aqui a imagem também da minhoquinha para você ver como é o sistema digestório dela, quais são os elementos que fazem parte desse sistema digestório. Tá bom? Então, dá uma pausa no vídeo, vê a imagem com calma para que você possa entender o conteúdo. Vamos para os moluscos. Os moluscos são animais, assim como nos anelídeos, que possuem sistema digestório completo, tá? Então vai ter boca, vai ter ânus, né? Certo? São animais de corpo mole, mas tem uma diferenciação aqui, né? Alguns grupos de moluscos possuem uma concha, uma carapaça por onde ele se protege, tá? E dependendo desse tipo de concha que a gente vai classificar eles também em 3 grupos, tá bom? Esses animais, dependendo também da classificação e do ambiente onde mora, a respiração também muda. Então eles podem ter respiração do tipo branquial ou respiração do tipo pulmonar. Então esses carinhas se dividem também em 3 grupos, né? Os gastrópodes, tá? Olha o exemplo do gastrópode aqui. Nós temos o caramujo, o caracol, são exemplos básicos. O importante desses carinhas é que eles têm uma espécie de língua na boca chamada rádula, que serve para raspar o substrato e tirar o seu alimento.
Esse carinha também possui uma glândula. A glândula produz, né, um líquido que constrói a concha, e esse líquido vem de um localzinho chamado de manto. Então, duas coisas importantes nesse grupo de animais: o manto, que produz a concha, né, e a rádula, que ajuda ele na alimentação. Tá? Aqui a imagem dele, todo o seu sistemazinho, como é que funciona. Né? Nesse caso dos gastrópodes, existe animais de vida aquática e de vida terrestre. Se é aquática, respiração branquial. Se é terrestre, respiração do tipo pulmonar. O nosso segundo grupo, desses animais, né, do filo dos moluscos, são os bivalves. Os bivalves, como o próprio nome já diz, bi-2, então são aqueles moluscos que têm duas conchas, como a ostra, os mexilhões, dois grandes exemplos para cá. Esses animais têm, no caso da reprodução, uma fecundação externa. Lá nos gastrópodes também existe a reprodução do tipo fecundação externa. A maioria tem esse tipo de reprodução. Né? Fecundação externa e colocar ovos para que possa gerar os novos descendentes. O último grupo, para a gente encerrar essa nossa videoaula de hoje, tá? É o grupo dos cefalópodes. Cefalópodes, como o nome já está dizendo, céfalo, cabeça, podes, pé. Então, pés na cabeça. Quem são esses carinhas que fazem parte desse grupo? E os moluscos que fazem parte desse grupo são o polvo e também as lulas. São dois exemplos. Claro que existe mais, mas são os mais conhecidos que nós temos. Tá? Esses animais, apesar de não apresentar concha por fora, mas existe dentro dele, né, uma espécie de esqueleto que se assemelha aqui a uma concha também. Não é tão rígido, mas existe. Tá? Como são animais exclusivamente aquáticos, e nesse caso marinho, né, esses animais respiram através de brânquias. Então está aqui, né, as divisões dos grupos, não esqueça, os platelmídeos, os nematóides, nos anelídeos e nos moluscos, não esqueça que ambos se dividem em três grupos, né? No caso dos anelídeos, né, os oligoquetos, poliquetos e aquetos. Não esqueça também de ligar a cada nome um exemplar, ou seja, né, dá a identificar qual grupo faz parte de cada um aqui. Nos moluscos nós temos o gastrópodes, cefalópodes e bivalves. Também não esqueça de identificar um membro para cada grupo desse. E também não esqueça das características gerais. Tá? E não precisamos falar da importância desses animais dentro do ambiente, né, pessoal? Dentro do seu nicho ecológico. Cada ser vivo tem a sua importância. Reveja as imagens, reveja os ciclos das doenças nos platelmídeos e nematóides, principalmente para os nossos estudos, são as doenças que importam, certo? E no caso dos anelídeos e moluscos, a classificação nos grupos. A gente fica por aqui e se vê na nossa próxima aula de ciência.